sua palestra, porque tem vereadores que moram na zona rural, vou voltar. Quero agradecer ao prefeito pela presença, dizer que para nós é uma honra recebê-lo aqui e que Deus sempre nos ajude. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite a todos. Vou fazer uma oração inicial. Soberano Deus, grandioso Pai, graças te damos por sua misericórdia, graças te damos por Jesus Cristo, único Filho do Senhor, nosso Salvador e Redentor, que carregou sobre os seus ombros os nossos pecados, nos encerrou na cruz, venceu a morte e hoje está em glória. Mas Jesus vive em nós, o teu Santo Espírito vive em nós. E é nessa convicção que nós rogamos ao Senhor, que o Senhor cuide de nós, cuide do prefeito, dos vereadores, dos secretários, dos servidores públicos, de cada cidadão e cidadã do município de Padre Paraíso. Que o Senhor possa nos direcionar, nos dar sabedoria, humildade, mansidão, que possamos, Senhor, fazer a verdadeira justiça do Senhor as ações pelas quais nós somos responsáveis. Que o Senhor esteja tomando conta de cada lar desse município, de cada família, tomando conta das pessoas que estão nesses hospitais, enfermos, passando por qualquer tipo de dificuldade. Que a fé dessas pessoas e que a nossa fé não seja abalada pelas tribulações da vida, mas que sejam revigoradas na esperança de que o nosso Cristo, que é o Deus que era e que há de vir, reinará em nossa vida e virá em glória. Colocamos diante de Ti essas nossas petições, que o Senhor possa conduzir essa reunião, e que tudo que sair daqui seja para a glória do Senhor. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Podemos começar, presidente? Deixa eu falar. Essa reunião, esse curso, normalmente o doutor Felipe faz esse curso com custas para os municípios. Quando não para a prefeitura, para a Câmara. Ele está dando para a Câmara Municipal de graça esse curso. Portanto, nossos agradecimentos ao prefeito. Obrigado, presidente. É uma obrigação nossa agradecer a oportunidade, a confiança, nosso prefeito também. Agradeço a parceria que sempre dos demais vereadores, que são amigos também de todos vocês. Obrigado pela oportunidade, pela vinda. Em plena sexta-feira a gente está aqui para falar sobre as diretrizes legais básicas para o pleito eleitoral, uma vez que todos somos agentes públicos, todos servimos por meio do poder público e todos nós, consequentemente, temos responsabilidade em decorrência dos atos pelo exercício da nossa função. Então, nós preparamos aqui, presidente, 3 tópicos básicos para esse momento que nós estamos passando. Estamos no período de pré-campanha, o período eleitoral iniciará a partir de 6 de julho, onde teremos mais algumas vedações, mais acentuadas inclusive, mas hoje nós trataremos sobre os ilícitos eleitorais que são disciplinados pela resolução de número 23.735 de 2024, uma resolução que foi editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, específica para as eleições de 2024, o calendário eleitoral, que para os agentes públicos, de certa forma, não faz tanta diferença, mas para os pré-candidatos a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, e os prazos de desincompatibilizações e afastamentos de servidores e de membros de entidades de classe, sociedade civil, que pleiteiam uma candidatura para os cargos eletivos nas eleições municipais. Inicialmente, nós vamos abordar sobre essa resolução 23.735, de 27 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre os ilícitos eleitorais. Vamos fazer uma abordagem geral dessa resolução e dentro dela nós vamos falar sobre as vedações no processo eleitoral. Inicialmente, essa resolução ela aborda 3 tópicos específicos: o abuso de poder para aqueles que estão no exercício da função pública, a fraude no processo eleitoral
e a corrupção também no processo eleitoral, cada uma com sua peculiaridade. O abuso de poder político ele pode ser evidenciado em ato que tem expressão econômica, que pode também ser considerado como abuso de poder econômico. Os casos que, por exemplo, configuram esse abuso de poder. O uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas visando promover disparos em massa com desinformação, falsidade, inverdade, montagem, em prejuízo de adversária ou em benefício de candidato, isso configura abuso de poder econômico. Isso aí foi uma inovação trazida pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, em decorrência, sobretudo, das fake news. Porque principalmente os candidatos e os políticos sofrem demasiadamente com ataques, com inverdades, com fake news de pessoas visando descredibilizar a imagem daqueles candidatos diante da opinião pública. Ou também criar inverdades no sentido de promover determinado candidato que aquela pessoa tem como preferido. Então, essa desinformação, essa massificação de mentiras no processo eleitoral, ela é considerada como abuso de poder, sobretudo para os agentes públicos. Os agentes políticos estão dentro dos agentes públicos. E aí, suponhamos, pessoal, às vezes tem servidor, seja da Câmara, da Prefeitura, que seja oposição a Diego, seja oposição a Raimundo, a algum vereador. Esse servidor, ele começa a disparar mentira. Essa pessoa ela pode ser penalizada na esfera civil, criminal e eleitoral. Então, quem pensa em praticar esse tipo de conduta, ele muitas vezes não sabe as consequências que estão por trás daqueles atos e que são graves. Tá? A utilização da internet, inclusive de serviços de mensageria para difundir informações falsas ou descontextualizadas em prejuízo de adversária ou em benefício de candidato, ou a respeito do sistema eletrônico de votação e da justiça eleitoral. Isso pode configurar os indevidos meios de comunicação em benefício ou respeito ao sistema eletrônico de votação. Nós vimos nessa última eleição presidencial, por exemplo, como que a justiça eleitoral e como que o resultado das eleições foi colocado em xeque por parte de um grupo político, por parte através de uma parcela da população. E essa descredibilização da justiça eleitoral e do sistema eleitoral de votação e dos resultados das eleições também configura esse abuso de poder. Tá? Se alguém tiver dúvida, pessoal, pode só levantar a mão, né? Está aqui no microfone. Tá? É só um bate-papo mesmo para a gente poder interagir. O uso de estrutura empresarial para constranger ou coagir pessoas empregadas, funcionários e trabalhadores, aproveitando-se de sua dependência econômica com vistas à obtenção de vantagem eleitoral. Prestador de serviço na prefeitura, empresário que tem uma empresa, prestador de serviço na prefeitura, ou até mais de iniciativa privada por si só, que usa dessa sua situação de hierarquia para poder constranger, coagir, forçar os seus empregados ou os servidores a poder adotar determinadas condutas favoráveis ao seu pleito eleitoral. Isso caracteriza abuso de poder. Então, quem exerce na área empresarial algum tipo de hierarquia e gera uma subordinação do funcionário para consigo, essa pessoa comete abuso de poder político e econômico. Então, abuso de autoridade, que acontece demasiadamente e é de uma forma específica no processo eleitoral, a promoção social por meio da publicidade de atos, programas, obras e serviços. Abuso de autoridade no direito administrativo, como se diz, esse abuso de autoridade é extrapolar os limites legais. Então, esse extrapolamento do que a lei determina é considerado um abuso de autoridade, porque aqueles que estão incluídos de uma função pública, eles obrigatoriamente devem fazer o que a lei determina. Não tem margem. Existem alguns casos que existe uma certa faculdade ou discricionariedade de adotar um ato específico para determinada ação. Você pode escolher determinados atos.
Mas a própria lei determina quais são esses atos, quais os casos que existe uma certa faculdade. Mas o extrapolamento da sua função pública configura abuso de autoridade. E esse abuso de autoridade ele é cometido não só pelo prefeito, não só pelo presidente da Câmara ou algum vereador, mas por todo aquele que está imbuído de uma função pública, no entanto, no exercício da sua função. Tá? Nós estamos falando isso aqui no exercício da função pública. Então, esse ato abusivo, quando ele é praticado, o que vai ser considerado na perspectiva, no contexto eleitoral, que vai a potencialidade de alterar o resultado das eleições ou a gravidade das circunstâncias? O que vocês acham disso? Obrigado por falar. Um ato abusivo dentro de um contexto eleitoral, o que vai ser apreciado? A potencialidade de alterar o resultado das eleições através desse ato abusivo ou a gravidade das circunstâncias? E a gravidade das circunstâncias, tá? Porque nem sempre um ato praticado ele tem condições de alterar o resultado de uma eleição. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu fui candidato a vice-prefeito na eleição passada de 2020, então nós tivemos 31 mil votos, nós perdemos por 700 votos. Durante a pandemia, o prefeito tinha lá contratado 762 pessoas para trabalhar na prefeitura no período eleitoral. Né? Então, dentro do período eleitoral, que é vedado a contratação, na época mudou o cenário, mas agora o período eleitoral iniciará a partir de 6 de julho, né? 3 meses antes da eleição. E nós perdemos por 700 votos. Ele foi cassado em primeira instância. E aí, quando chegou no tribunal, o que a Câmara do Tribunal entendeu? Eles reconheceram como irregulares 62 contratações irregulares. O Código Eleitoral veda a contratação em período eleitoral. É verdade. Sabe? Salvo uma situação de extrema emergência e tal. Mas não é o caso. Você vai contratar, por exemplo, porteiro, vai contratar professor de educação física, de pandemia, que não podia ter contratado. O que eles entenderam? 62 contratações não alteraram o resultado das eleições. Porque, de acordo com o próprio Tribunal Superior Eleitoral, a cada um contratado, são gerados 4 votos. Então, se nós fôssemos olhar, 62 pessoas aí, 248 votos, mais ou menos. Então, não alterou o resultado da eleição. E nem aplicada a multa foi. Então, foi um ato abusivo? Foi, porque extrapolou o limite legal. Mas o que foi analisado é a gravidade das circunstâncias. As circunstâncias não foram gravosas o suficiente para alterar o resultado das eleições. Tá? Mas não deixa de ser um ato abusivo, passível, inclusive, de penalização. Então, o que configura fraude lesiva já é um outro aspecto da resolução no processo eleitoral. Atos que possam iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido político, federação, coligação, candidato ou candidato, e que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos. Toda prática no sentido de iludir, aí são aquelas falas, fraude eleitoral no sentido de estelionato eleitoral. Um candidato que promete coisas assim absurdas e não cumpre. E aí na eleição passada teriam penalização de determinados candidatos em decorrência de iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar o processo de votação. A forma com que se atua numa campanha eleitoral no sentido de iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado, essa forma é considerada uma fraude lesiva ao processo eleitoral e é passível, inclusive, de impugnação da candidatura para aqueles que são candidatos. E caso posteriormente às eleições seja configurado e aceito pela Justiça Eleitoral o diploma eleitoral daqueles que venceram, cometer uma fraude pode ser, inclusive, cassado. Tá? Então a gente até fala
no que diz respeito às candidaturas laranja, no sentido de beneficiar alguns partidos políticos. E é uma forma de prejudicar a normalidade das eleições, fraudar o processo eleitoral. Porque o partido político que coloca a candidatura laranja, consequentemente, remete à ideia de mulheres que são candidatas para atender aquela cota de gênero, né, que são 30% hoje. Então, mulheres que têm votação inexpressiva, que não têm votação nenhuma, que não fazem campanha, que não têm movimentação financeira nenhuma, ou a movimentação financeira de determinados candidatos ela é simultânea, a mesma coisa para todo mundo. Isso aí configura uma fraude lesiva ao processo eleitoral. Né? E o próximo slide que a gente coloca foi um exemplo que realmente eu coloquei. E aí, em 2020, eu gosto de colocar esse caso prático para vocês entenderem. Na chapa do partido que eu me candidatei, tinham as candidatas normais e tal, e tinham prints, mensagens da menina falando que estava fazendo campanha, que a família estava apoiando, que o pessoal da igreja, nós demos material de campanha, recebemos fundo partidário. O fundo partidário obrigatoriamente tem uma porcentagem que é destinada à cota de gênero, né, para as mulheres, salvo engano são 20% do que vem para o partido em termos de fundo partidário, que tem que ser destinado às candidatas. Então, posteriormente à eleição, teve um candidato que perdeu por 6 votos. Ele foi até ela, não sei o contexto da conversa, ele gravou ela falando que ela falou assim, ó, eu fui candidata laranja, eu não fiz campanha, eu tive um voto, eu nem sei quem votou em mim, porque nem eu votei em mim. Quer dizer, isso aí ele ia caçar a chapa de vereadores, que foi eleito, 2 vereadores foram eleitos. E aí o pessoal entrou com o processo para caçar o diploma dos candidatos eleitos no meu partido. E aí, né, a gente juntou tudo. E o juiz, graças a Deus, nos deu ganho de causa, porque entendeu que as provas que nós tínhamos eram robustas e que afastavam. Ela não fez campanha porque ela não quis, porque teve dinheiro, teve a movimentação financeira, teve material de campanha. Nós nos preocupamos em acompanhar o trabalho dela e, posteriormente, não sei qual é o contexto, mas esse tipo de situação caracteriza a fraude lesiva ao processo eleitoral porque foge da normalidade. Tanto que a regra no processo eleitoral justamente é o quê? Garantir igualdade de condições aos candidatos. Então, esse tipo de comportamento de partidos políticos é considerado fraude. Olha, doutor, eu acho isso um absurdo. Essa cota de 30%. Por quê? Tem vereadores que são candidatos mesmo para fazer a chapa. A gente sabe disso. Mas o que a democracia prega o quê? Todo mundo tem direito a ser candidato. Por que tem que ter 30% de cota para a mulher? Ou para o gênero, né? Que for mulher ou homem. E os partidos políticos são punidos por isso. Enquanto a própria democracia. Todos enfrentam problemas. E em todo lugar, né? Todo lugar. Encontrar realmente, despertar nas mulheres a intenção de se candidatar e de enfrentar um processo eleitoral, colocar o nome, a apreciação da população, é complicado. Fala muito, eu fico mais triste porque a cada 4 anos você está aquela correria de arrumar mulheres para todo o partido. E eu acho que a lei tinha que mudar e teria que ter obrigatório a mesma quantidade de vagas para as mulheres no partido, teria que ter obrigatório para ter as vagas delas nas cadeiras das câmaras. Porque assim tornava mais, tinha um incentivo maior para as mulheres entrar na campanha, porque elas iam brigar entre elas, uma disputa entre elas, e não com todos os vereadores que ficava sendo uma briga desonesta, né? Desigual, né? Porque às vezes o homem tem mais jogo de estar indo, estar conversando, não tem muito mais tempo na política. Então, acho que se a lei mudasse e colocasse obrigatório cadeiras vagas para as mulheres, era um incentivo maior para elas estarem entrando na política. Rafa, no dia que nós participamos desse curso, lá em Belo Horizonte,
Você lembra? Lembro, foi falado isso. Só ressaltando, pessoal, que essa cota é de gênero, tá? Porque, por exemplo, se montar um partido com. Aqui serão 12 candidatos, né? Você tem que respeitar 30% também para homem, né? Você quer montar um partido só de mulher. Você não pode montar 12 cadeiras, 12 candidatas mulheres. Você tem que respeitar a cota de gênero de 30% para homens. Então é de gênero. A gente fala o exemplo de mulheres, é porque no processo eleitoral, se nós olharmos num contexto histórico, é pequena a participação das mulheres no processo eleitoral. Então, a cota de gênero. Então, tem algumas discussões havendo a questão de cota de gênero no Supremo Tribunal Federal, a questão de financiamento de campanha não só para mulheres, mas estava em discussão, por exemplo, uma porcentagem para negros, para pessoal que faz parte daquele bloco LGBT, binário, não binário, trans, mas não foi aprovado para essa eleição. Vai lá, Domingo. Doutor, inclusive a questão dos negros já entra também nesse percentual aí do fundo partidário, também com as mulheres. Pois é. Que estava discutindo a separação desse financiamento. 20% para mulher, uma parte para negro, uma parte para LGBT e por aí vai. E aí os homens mesmo iam ficar. Aí só entrou mulher e os negros. Isso, exatamente. Corrupção no processo eleitoral. O que ele constitui? A candidata ou candidato doar, oferecer, prometer, entregar a eleitor ou eleitor com o fim de obter o voto, bem como vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Embora aqui aponte até o dia da desde o registro da candidatura, que se dará entre 5 de agosto até 15 de agosto, todos os atos praticados nesse período agora serão levados em consideração na campanha eleitoral e no registro de candidatura. Tá? Então, muitas vezes a gente se depara com o candidato seguinte: e cesta básica é o caixa, né? É o mesmo. Começa da cesta básica, cimento, areia, tijolo, brita, e começa a prometer cargo. Às vezes a pessoa nunca viu, o candidato nunca viu direito na vida, não, eu te garanto que você vai assumir o cargo tal, eu vou te dar a secretaria tal. Tem gente que faz documento e reconhece firme em cartório de compromisso político. Se isso for denunciado e constituir a prova, o registro de candidatura é cassado, porque isso configura corrupção no processo eleitoral. Aquele famoso cinquentinha, eu vou te dar 50 contas para você, volta em mim. Eu vou pagar uma conta de luz, uma conta de água. Ou então vota em mim que eu prometo para você que eu vou fazer tal coisa. Vota em mim que se eu for eleito, eu vou asfaltar a sua rua. Uma coisa é exercer um comprometimento social a nível coletivo em decorrência de uma demanda que a própria população ela passa. Suponhamos, aqui em Padre Paraíso, às vezes haja um bairro aqui que está precisando de uma infraestrutura asfáltica. Diego e os vereadores da localidade, que estão do lado dele, podem chegar lá e falar assim: gente, na continuidade do nosso trabalho, nos comprometemos a trazer a infraestrutura devida aqui para a localidade, isso é uma coisa. Agora, pedir um voto em troca, essa barganha, olha, vota em mim que eu faço. Isso aí tem que tomar muito cuidado, porque caso haja denúncia e prova, é passível de cassação de registro de candidatura ou do diploma em eventual processo. Então, para a caracterização dessa conduta ilícita, é desnecessário também o pedido explícito de voto, tá? Doutor, eu acho que esse assunto tinha que ser abordado nas escolas. Os pais, o eleitor, porque eu acho que o mais corrupto é o eleitor. Ele já chega falando assim: se eu vou votar em você, você me dá isso? Então acho que a população tinha que estar aqui agora aprendendo
um curso desse? Porque ele faz o candidato ser corrupto. É uma situação complicada. Acredito que a grande maioria dos problemas sociais que nós vivemos, ou todos, vamos generalizar, estão envolvidos numa deficiência no sistema educacional do país. Se a gente começar a investir no sistema educacional para crianças de anos iniciais, para a gente ter resultado dessa política pública há 20, 30 anos, nós vamos ter uma geração mais consciente. Mas se continuar da forma que está, eu acredito que a gente vai ficar nessa rota gigante da mesma forma, né? Então não é necessário o pedido explícito de voto, bastando a evidência do dolo, ou seja, da intenção de corromper o processo eleitoral. Não precisa falar, oh, Raimundo, me dá, vota em mim que eu vou te dar aqui R$50, R$200, eu vou te pagar um tanto de combustível. Basta falar, Raimundo, eu agente sua vida, você está passando por um problema, eu resolvo. Se isso for comprovado a nível de processo eleitoral, é muito possível que haja a cassação de registro da pública. Nós, né, todo mundo sabe, tem diversos grupos na rede social, pré-candidatos e tal. E eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, eu não ganhei a passada, mas se vocês me confiar agora, eu entrar lá, isso configura. Porque ele está dizendo, se você votar em mim dessa agora e tal, isso não configura pedir de voto, isso Depende. Agora configura a campanha antecipada. Então, eu falei assim, eu não ganhei da passada, e se vocês me confiarem em colocar lá agora, que eu vou representar, todo dia está falando a mesma coisa. Agora, se tiver esse tipo de conduta agora, Vai tentando. é possível que a Justiça Eleitoral condene a pessoa no pagamento de multa. Multa eleitoral em decorrência de campanha, partido não, em decorrência de campanha antecipada. A campanha antecipada ela não vai gerar cassação de registro de candidatura, mas vai gerar multa, sabe? Esse pedido implícito ou explícito de voto. Isso é válido que até o presidente dos partidos fiquem atentos quanto aos seus, aqueles que eles alistam para a candidatura, porque infelizmente está acontecendo de vários lados. Sim, essa falta de noção, isso, por isso que eu estou perguntando se isso prejudica os partidos, não só a pessoa. Não, é individualmente, porque é uma conduta isolada, né? Mas isso aí também, essas condutas, aos olhos da Justiça Eleitoral, existe uma certa mutabilidade. Cada comarca, cada promotor, cada juiz tem um tipo de entendimento. Exemplo vocês, né? Então, Flotônio, a menina, que ela falou que era candidata à Câmara, não foi. Não gerou a cassação dos vereadores que foram eleitos. Mas em São João Evangelista, que eu sou advogado da Câmara lá, em São João Evangelista, no final do ano passado, 2 vereadores foram cassados em decorrência de candidato pela Laranja. No mesmo contexto que aconteceu com a Flotônio. Então, nem sempre o que acontece numa comarca vai acontecer em outra. Né? E pode usar muito secretarias, né? Doutor Felipe, Justamente. eu tenho 2 colocações. A primeira, nós passamos por um processo de cassação, teve alguns colegas, mas eu vou falar específico no meu caso. E serve para os eles, Douglas, que é presidente dos partidos, ficar muito atento em relação ao registro do número que o candidato escolher. Por que eu estou falando isso? No meu caso, a candidata ela teve o voto zerado. Porém, ela estava com o número 14346 e estava registrado na urna 14364. Trocou 6 pelo 4. No final das contas, ela estava como candidata laranja. Só que quem errou foi a gráfica. Porém, o presidente do partido na época não percebeu esse erro. E aí foi uma dor de cabeça para a gente. Então é só para alertar os presidentes quanto à escolha dos números. Outra questão, aos colegas que vai disputar, que printe esse slide
Porque fica muito mais fácil a gente conscientizar o eleitor quando a gente tem provas. Porque o eleitor ele pode usar de má fé e te pedir alguma coisa, e você vai lá no WhatsApp, responde, ele pode printar, porque talvez ele está sendo comandado por outra pessoa, ele pode printar para depois prejudicar. Quando o eleitor solicitar qualquer coisa, você não precisa responder nada, manda apenas esse print. Ele vai ler. Se todos os vereadores, os candidatos a vereadores, fizerem dessa forma, o eleitor vai saber que é proibido, e se ele pedir um e o outro saber, ele também pode sofrer penalização. Então, é uma forma da gente estar também conscientizando o eleitor. Se partir da gente, o eleitor também ele vai aprender que o pedido de qualquer, de alguma coisa em troca de voto é crime. Mas se também a gente ficar negligente, o eleitor nunca vai aprender. E outra coisa, pessoal, esse tipo de conduta necessariamente não precisa ser cometida pelo candidato propriamente dito ou pelo agente público. Pelo candidato, mas pode ser cometido por qualquer outra pessoa. Tá? Interposta pessoa com sua anuência ou ciência. Se o candidato, por exemplo, suponhamos que o prefeito tem alguns secretários, alguns servidores, tá? O presidente tem servidores aqui da Câmara. Se as pessoas que estão apoiando ou determinada pessoa que tem no popular a procuração dele para fazer determinados compromissos, se essa pessoa comete esse tipo de ato, respinga nele. Basta ele anuir ou simplesmente ter a consciência de que aquele ato vai ser cometido. Então pode respingar nele. Dentro de um processo, é complicado você provar esse tipo de coisa, mas é o que a lei, a resolução fala. Então nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quem é agente público, no tratamento e no exercício dos atos, porque todos vocês serão muito assediados nesse período eleitoral, sobretudo os secretários, aqueles que têm, às vezes, assim, a máquina na mão mesmo. Cadê o Orlando? Mas o Orlando tem que ser meu irmão. A máquina na mão. Agora vai vir para vocês. Pessoal, eu tô quietinho aqui. Então, essa parte que eu acredito que mais interessa a vocês, né, todos os agentes, todos nós que estamos envolvidos, que estamos exercendo alguma função pública, todos nós somos vedados, somos proibidos pela Justiça Eleitoral de, no exercício da nossa função, adotarmos algumas condutas, tá? E essas condutas serão abordadas a partir de agora. Quem são considerados agentes públicos? Qual a finalidade dessas vedações? Então, quem são agentes públicos? Quem exerce, ainda que transitoriamente, tá? Ou sem remuneração, aquele servidor voluntário. Às vezes aparece uma pessoa de coração bom e fala assim: eu quero ajudar o município, eu contrato aqui sem remuneração. Entendeu? Eu quero ser voluntário, eu quero ajudar. Ou a pessoa que tem, ainda que contrato por prazo determinado, às vezes surge um programa aí, contrato por um prazo determinado, às vezes contratação por excepcional interesse público, né? Às vezes vai fazer um mutirão aqui, um mutirão de limpeza, vou contratar o pessoal para fazer uma força-tarefa. Essas pessoas, ainda que transitoriamente estão vinculadas à administração, são servidores públicos, tá? São agentes públicos. A pessoa que, ainda que não tenha um vínculo direto com a administração, mas que está no conselho de sentença em tribunal de júri, naquele ato é servidor público. A pessoa que é mesária na eleição, aquele ato lá, naquele dia, é servidor público, ainda que não tenha uma vinculação direta, né, com a administração pública. Que exercem transitoriamente com remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego, função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional.
O Instituto de Previdência daqui, por exemplo, é uma autarquia municipal, não é isso? Uma autarquia municipal, lá também. As mesmas regras se aplicam para lá, tá? Ô, doutor, quando você falou aí, eu lembrei de Marli. Durante o exercício, sua função agora no período eleitoral, se já puder, se para Paraíso já tem um costume de distribuir cesta base, por causa desse período, ela não é obrigada a parar. Né? Se já existe no município. Estou falando costume, mas na verdade não é costume, né? É lei. Porque está na previsão orçamentária, esse tipo de programa, já é um programa que é executado pela Secretaria de Assistência Social, já tem previsão orçamentária, que foi aprovada na Ana criou, e já vem sendo executada. Isso aí não configura. O que não pode, nós vamos falar posteriormente, é criar uma nova forma de levar esse benefício direto. Qual a finalidade dessas vedações, pessoal? Na verdade, a finalidade é garantir a igualdade de forças entre os candidatos e fazer com que o poder público ele seja efetivamente público, mas não individualizado. Que a administração pública, com todos os seus agentes, com todos os seus bens, com todos os seus serviços, todos os seus contratos, eles estejam voltados para atender a única finalidade da administração pública, que é o atendimento ao interesse público, nada mais. E a administração pública, ela só existe para uma finalidade, que é concretizar direitos fundamentais. Bom, todos nós atuamos no sentido de garantir direito fundamental. E se é direito fundamental, é um direito coletivo. Todos têm esse direito. Então, a administração pública, a justiça eleitoral traz essas vedações, porque aqueles que estão incluídos de uma função pública e estão em cargos públicos ou emprego de função pública, eles têm um diferencial de cidadão comum e ele pode beneficiar ou prejudicar determinado candidato ou candidata. Tá? Então, as vedações aos agentes públicos estão previstas no artigo 15, salvo engano, são 9 incisos da Resolução 23.775 de 2024. E aí nós vamos fazer uma abordagem breve, de um por um, que é autoexplicativo, inclusive, esses pontos. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Se tiver, pode falar. Ou algum apontamento? Tem? Então, vamos lá. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político, federação ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvado para a realização de convenção partidária. Nós estamos falando aqui, pessoal, essas vedações, como essa, por exemplo, já entrando, inclusive, no período eleitoral, tá? Entrou o período eleitoral, o espaço da Câmara, ou se a Prefeitura, o Poder Executivo tiver algum espaço que é público, só pode ceder um espaço físico para a convenção partidária. Bens móveis só podem ser cedidos ou emprestados com a finalidade de convenção partidária, nada mais. Nada mais. Nem candidato, nem candidata, nem partido político, nem federação, nem coligação. Os bens que estão aqui nessa Câmara Municipal, eles são públicos. Eles são de todos. Eles não poderão ser utilizados. Inclusive carro. Eles não poderão ser candidatos a benefício de candidato ou partido político. Ok? E aí é uma questão que a gente, que todos nós devemos ter muito cuidado. E aí eu chamo a atenção dos vereadores aqui. Seguinte, material de campanha. Pelo amor de Deus, não se pode trazer material de campanha e colocar aqui na Câmara como depósito. Fazer da Câmara um gabinete. Um gabinete, um Câmara, secretaria, ou né? Falando Câmara, secretaria também. Né? Não pode trazer um santinho para cá, mas porque não pode fazer campanha dentro de órgão público.
é pedir voto dentro de órgão público. Pelo amor de Deus, isso aqui é público. Tá? Ô Raimundo, eu vou fazer uma reunião política lá em casa, só que eu não tenho cadeira. Tem como você me arrumar as cadeiras, Raimundo? Não tem. Porque tudo isso aqui tem patrimônio. Isso aqui pertence à Câmara Municipal. Ô Raimundo, eu vou fazer uma reunião em tal comunidade. Tem como emprestar o carro da Câmara para eu poder ir? Eu vou para a comunidade rural. Senão eu vou ter que ir caminhando. Raimundo não pode fazer isso. Mas eu posso oferecer aqui o salão da Câmara para fazer uma reunião política. Não. Só convenção partidária. A partir do período eleitoral, de 6 de julho, só convenção partidária, nada mais. Mas agora eu posso. Não, agora pode. Agora eu posso. Se o Democrata Cristão Quiser fazer um evento, quiser fazer um evento pode. aqui com os seus vereadores, Sim, com os seus pode. candidatos, pode Não fazer. tem problema. Entrou o período eleitoral, acabou. Acabou. Não pode ter. Ok? Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou órgãos legislativos que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas normas de regência. Nós temos as normas de regência do município, são as leis aprovadas no município, os decretos emitidos pelo prefeito, as resoluções que regulamentam a Câmara Municipal, a lei orgânica do município. Tudo que exceder, usar de material, de serviço, que é custeado pelo poder público, que excede essas normas, é verdade. Tá? E aí é o que a gente está falando, presidente. Eu vou fazer uma reunião política e eu tenho contratado aqui por meio de uma licitação, lanchonete, supermercado, tal. Eu vou mandar fazer um lanche, vou comprar comida, vou comprar cerveja, cachaça e tal. Não pode. Tá? Não pode, porque o material e serviço de Câmara, sobretudo em período eleitoral, é para serviço. O recurso da Câmara é para ser usado exclusivamente na Câmara Municipal e decorre do interesse público. Não pode ser utilizado para benefício de candidato A ou candidato B. Nós temos que ter essa responsabilidade. Tá? Pelo amor de Deus. Por isso que vem essa lei de hoje para afastando os secretários, né? Justamente. Os candidatos, né? Entendeu? Vamos lá. Ceder pessoa, servidora pública ou empregada da administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal ou executivo, ou usar de seu serviço para comitês de campanha eleitoral de candidato a candidato, partido, federação, coligação, durante o horário de expediente, salvo se a pessoa servidora ou empregada estiver de licença. E aí a gente pega para esse, como é que é? Para apertar aqui. E, ó, expediente, horário de expediente normal. O que o servidor ou empregado fizer após o seu horário de trabalho é problema dele. Tá? É problema dele. Mas no exercício da função, no seu horário de expediente. Já começa agora? Agora e também no período eleitoral. Tá? Não pode ceder servidor para trabalhar em comitê, para trabalhar em. Não, sobre isso não, eu perguntei sobre o uso aqui, ó. Durante o seu serviço, durante o expediente, nenhum servidor público pode usar a sua rede social para fazer campanha para quem quer que seja, né? Expediente, né? Especialmente, isso aí vai entrar no período eleitoral, tá? Entrou no período eleitoral, esse tipo de conduta vai ser observado. A partir de 6 de julho. De 6 de julho, esse tipo de conduta vai ser observado, tá? Mas não pode ceder, ok? Ô, Dudu, essa última parte, empregado tiver licença, o senhor fala. Às vezes uma licença por questão de doença, ou tiver uma licença. Mas você dá licença do trabalho, que pulando para fazer campanha, lá vai ser errado, né? Quem vai contestar? Né? No Brasil. Quem vai contestar? No Brasil mesmo. Contestar psiquiatra, mais tempo. Justamente. Sabe?
Nina está aqui e ela é secretária de Educação, né? Eu não sei se é o caso de Pato Paraíso, mas eu falo Teófilo Otônio. Teófilo Otônio já chegou ao fato de ter um quarto substituto do titular numa escola. O efetivo, sabe, o profissional da educação tira licença, que é efetivo, tira licença, contrata o substituto, uma semana ele tira licença e por aí vai. Aí quando você vai acompanhar, a pessoa está lá no Porto Seguro, está em festa da linguagem, tal. Mas assim, você vai questionar o atestado médico? Você vai questionar o atestado médico? Às vezes está lá no comitê eleitoral para fazer campanha, suando, aí eu não estou aguentando trabalhar com problema de depressão. Aí a pessoa está debaixo de sol, chuva, fazendo campanha para o seu candidato. Não tem como, você não licença fazer o quê? Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político, federação ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de natureza social custeados e subvencionados pelo poder público, as famosas cestas básicas. Na verdade, pessoal, essa distribuição pela secretaria para atender as famílias de baixa renda, que muitas vezes já é um programa que é estabelecido, suas diretrizes são estabelecidas pelo próprio governo federal, vem recurso próprio para isso, né? Eu acredito. Cadê Marminha? Vem recurso próprio para isso, né? Tem as pessoas cadastradas, inclusive, né? No caso único. Casas visitas, As assistentes sociais, né? Isso. É outra história. Agora, o poder público utilizar de outra fonte de recursos com a finalidade de fazer distribuição para promover determinado candidato ou candidato, esse tipo de conduta é vedado. Tá? Nomear, e aqui é uma questão importante no presente, nomear, contratar ou por qualquer outra forma admitir, dispensar sem justa causa, e quando fala sem justa causa, é que tem determinados cargos cuja natureza demanda um processo administrativo para poder dispensar um determinado servidor. Exemplo, agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, que são oriundos de um programa do governo federal, regulamentados por lei. Eles não são efetivos, mas a precariedade de vínculo deles é reduzida em decorrência do programa. São servidores que, para serem demitidos, exige um processo administrativo para poder comprovar a justa causa da demissão. Não é isso, Alex? Agora, tem servidores que não, que a precariedade da contratação, ela o município responde o processo em virtude de outras gestões que fez isso. É mesmo? Agora tem tudo para precatório. Nossa, aí. Suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda de ofício, remover, transferir ou exonerar. A remoção que a gente fala aqui é a transferência de ofício, a transferência por si só é a pedido do servidor. Na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecedem a eleição até a posse dos eleitos ou eleitos, sob pena de nulidade, de pleno direito. E aí tem umas ressalvas. Pessoal, suponhamos que Raimundo queira fazer um concurso público, ou estava fazendo um concurso público. Para ele nomear os aprovados, ele tem que homologar, por exemplo, o resultado do concurso até o dia 5 de julho. Porque entrou dia 6 de julho, ele não pode nomear ninguém. Tá? Ele pode até homologar, mas só a partir de 2025 que vai poder empossar aqueles candidatos que foram aprovados no concurso público. Ok? Qualquer outra nomeação ou contratação até 5 de julho pode fazer. Se quiser criar cargo para colocar, isso aí vai ser uma ressalva que a gente vai analisar, sabe? Mas essas condutas aqui, até 5 de julho pode fazer. Se quiser fazer os pagamentos de recomposição salarial, né? Aumento de salário já não pode mais, porque nós vamos ver aqui decorrência da revisão de remuneração, o prazo já expirou. Mas as recomposições, ainda que sejam esse ano, poderia, se quisesse fazer
um aumento salarial até antes de 6 meses do pleito poderia se fazer, mas nesses casos aqui especificamente, antes dos 3 meses da eleição. Pode nesse período? Pode. Né? Nesse período aqui pode. Nomear, contratar ou qualquer forma efetiva, readaptar vantagens ou por outros meios. Agora entrou no período eleitoral, você já não pode. E aí tem algumas ressalvas. O período eleitoral, quando entrou o período eleitoral, não 3 pode meses mais antes. férias. Não pode. Porque acaba se tornando uma vantagem, uma forma de barganha, entre aspas, vamos colocar assim, né? É porque eu estou perguntando, porque já tem alguns professores que estão próximos de aposentar. E tem tipo, 1 ano e tanto, tem 30 anos de serviço e está próximo de aposentar com a idade. E eles agendaram todas as férias de período deles durante os 3 anos. Sim. Porque senão eles sempre está agendado depois do meio do ano. Porque se eles não agendar depois do meio do ano, eles vão aposentar. Aqui não pode pecúnia, não pode pagar as férias. Então tem uma professora mesmo que, uma delas é um exemplo. No ano passado ela tirou 6 meses. Esse ano ela tem que tirar 6 meses. No ano que vem ela tirar mais 6 meses para ela aposentar o ano que vem. Mas nesse caso, assim, a gente tem que analisar com valor, porque, para falar a verdade, por que a gente cai nisso aí? Na questão de direito adquirido. Se é direito adquirido, não tem como poder interferir. Se a pessoa adquiriu, por exemplo, um quinquênio, você vai deixar de pagar os 10% do quinquênio só por conta do período eleitoral? Não, é direito adquirido. Né? Então, acontece agora. A readaptação de determinadas vantagens, às vezes cria-se um benefício, cria-se uma verba indenizatória, cria-se um auxílio para o servidor nos três meses que antecedem a eleição, a partir de 6 de julho, manda um projeto para a Câmara para criar, por exemplo, um auxílio transporte, um auxílio alimentação para o servidor. É um tipo de vantagem. É um tipo de vantagem. Agora, direito adquirido não entra nisso, não. E aí tem algumas ressalvas, pessoal. Tem servidor em comissão aqui né? E tem também secretários. Então, vamos lá. Porque ali nós estamos falando, pessoal, que é a regra geral, mas aqui tem as exceções, tá? Tem gente que fala assim, mas entrou o período eleitoral, se eu estou num cargo comissionado, o prefeito não pode me mandar embora. Então, eu fico tranquilo até o final do ano. Se Raimundo tiver uma pessoa que tem um contrato de prestação, um contrato funcional aqui, né, que é cargo de comissão, ou uma função comissionada para cargo de confiança, uma função comissionada para servidor efetivo, não adianta a pessoa reclamar caso ele seja mandado embora ou ela seja tirada da função, porque esse tipo de ato ele é autorizado ainda que seja no período eleitoral, tá bom? Então vamos lá, nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. É o seguinte, às vezes o servidor está tendo um padrão de comportamento, está prestando um bom serviço. Entrou o período eleitoral, por algum motivo, a pessoa cai a produtividade, começa a prestar um péssimo serviço e vai ficar o prefeito, o presidente da Câmara tem que segurar aquela pessoa pelo fato de estar no período eleitoral. Aonde está o atendimento ao interesse público? Não está. Então, para resguardar o interesse público e a continuidade da prestação de serviço público e a qualidade da prestação de serviço público, o gestor ele pode tanto nomear quanto exonerar ou dispensar ocupantes de cargo em comissão ou dispensa de funções de confiança, tá? Inclusive secretários, porque secretários são agentes políticos, são de livre nomeação e exoneração, ok? A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República, né? Igual aqui na comarca de Araçuaí, tem um juiz lá, o outro é de Medina e só estão tratando de questões de urgência. Quer dizer que numa eleição a nível nacional, por exemplo, né? O
judiciário que nós temos é a nível estadual e nacional. Mas numa eleição nacional, vai deixar a comarca desassistida só porque é período eleitoral? E o interesse público, onde que está? Né? Para acessar a justiça, por exemplo. A nomeação das aprovadas e dos aprovados, essa, só a título de curiosidade, se vocês pegarem a legislação eleitoral, todas as resoluções da Justiça Eleitoral, Diego, sempre vão estar, sempre vai estar a referência feminina primeiro que é masculino. Vocês sempre vão ver aprovados e aprovados, candidatas e candidatos, eleitas e eleitos. Você vai. Nomeação das aprovadas e dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Viu, presidente? Se tiver um concurso, só pode homologar até 5 de julho. Depois não pode homologar, não. Isso aconteceu comigo. Depois de 27 anos na Câmara, quando eu fui presidente da Câmara lá em 2019, 2020, eu fiz um concurso público. E aí, depois da pandemia, atrasou demais. E eu não consegui homologar o concurso. E aí, o outro presidente que homologou, deu posse ao pessoal. Sabe? Então, é uma relação que tem. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, que entra, no caso, aqueles serviços essenciais, de saúde, por exemplo. Tá? Transferência ou remoção de ofícios militares, policiais civis e agentes penitenciários, também não entra. E foge também da seara do prefeito. Então, nos 3 meses que antecedem a eleição também, a questão de transferência voluntária da União dos Estados, da União para os Estados, em caso de eleição nacional, da União e dos Estados aos municípios, no caso de eleição municipal. Essas transferências voluntárias, elas não podem acontecer. Tá? As transferências obrigatórias, que são chamadas transferências constitucionais, decorrentes de determinados programas, ou aqueles 25% da educação, do Conselho da Saúde, que são obrigatórios. Essas transferências de recursos, independente do período, ele tem que ser alocado. Agora, suponhamos que o presidente da República acordou de bom humor, olhou para cá, para a tarefa e falou assim: não, eu vou fazer uma transferência voluntária lá para a Diego, vou colocar 1 milhão para a Diego. Já pensou? Que dia? Você pode falar? Eu podia fazer antes do Mas não pode. Mas não pode. Não pode. Naqueles 3 meses que antecedem. mas os 4 antes. Naqueles meses que antecedem. 6 meses que antecedem. E aí, eu coloquei esse artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele aborda sobre a transferência voluntária. Tá? Realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados, municípios, dos Estados e municípios, sob pena de nulidade absoluta. Isso é da Lei de Responsabilidade. Ressalvar os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado. Suponhamos, foi feito a previsão orçamentária no ano passado, foi votada para ser executada nesse ano. Então, tem algumas obras que, inclusive, às vezes foram cadastradas em determinados programas que serão executadas pela Caixa Econômica, com vinculação à Caixa Econômica Federal, por exemplo, que existe um cronograma pré-fixado. A Caixa, por exemplo, a cada etapa há uma fiscalização, a medição da etapa paga e a outra etapa é autorizada. É assim que funciona, né? Então, se esses empreendimentos já foram previstos no plano orçamentário e já estão vinculados a determinado programa, esses recursos eles podem ser destinados, ok? E essas obras e serviços podem ser executados. Então, para o efeito da lei complementar 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio e assistência financeira. E aí a gente só conceitua, para fins de conhecimento, recurso corrente é aquilo que é para pagamento de coisa rotineira da própria administração, tá?
e recurso de capital e investimento, aquisição de bens, né, de bens móveis e imóveis, então, corrente de manutenção institucional, pagamento de folha e tal, tudo isso aí entra nessa questão. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, por exemplo, serviço bancário, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Se eu não estiver enganado, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, aborda o seguinte, que as obras, serviços e programas da administração pública, a publicação dessas obras, serviços e programas, elas devem se valer dentro de uma divulgação que atenda o interesse público, não a promoção pessoal do mandatário, né, do chefe do poder, ou de servidor, de candidato ou de candidata. A atuação no sentido de divulgação, de propaganda dos atos que são exercidos pelo Poder Executivo ou Legislativo, ou entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, esses atos eles devem garantir o acesso à informação, que é um direito constitucional, que está no artigo 5º, bem como o direito à transparência pública, mas não para promoção pessoal. Tanto que, se nós olharmos aqueles slogans que são colocados no município, né? Em época de período eleitoral, entrou o período eleitoral, tudo tem que ser amparado. Os carros fazem a plotagem, que fala, né? Plotagem. E aí tem que vedar aquela. Para isso, mais cedo. Isso. Porque aquilo remete a uma promoção pessoal do candidato. Deixa eu só tirar uma dúvida. Os carros plotados na época da campanha, eles, no caso, eu falo da escola, que tem estacionamento, né? Embaixo. Eles não podem adentrar recintos escolares que estão plotados? Ou não tem essa proibição? Não tem não. E nem de servidor, por exemplo, que tenha no seu veículo adesivo, propaganda eleitoral para determinado candidato. O que não pode se tem uma vaga oficial, por exemplo, tem um estacionamento, chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Legislativo, e aí o particular chega e coloca seu carro para propaganda eleitoral. Aquela vaga lá, ela é exclusiva do chefe do Poder Executivo, ou seja, ele representa a instituição, representa o município. Então aquela vaga é do município, é do Poder Executivo. Então ali não pode, mas no espaço público não tem problema não. Fazer pronunciamento nessa questão que salva em caso de grave e urgente necessidade pública, né, caso de calamidade e tal, né, que tem as suas exceções legais. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio, de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral tratasse de matéria urgente relevante à característica das funções de governo. Quer dizer, nós tínhamos a pandemia, Covid-19. Quem tinha que passar as informações à população? Será que o prefeito não poderia fazer nenhum pronunciamento para a população? É lógico, é função de governo. Ele tinha que fazer. A população tem acesso, tem direito ao acesso à informação. Agora, no período eleitoral, nenhum candidato poderá conceder entrevista, por exemplo. Nenhum. Beleza? Se tiver aqui uma emissora de rádio, não sei se tem, ou de televisão, não pode, seja de pequena, média ou grande proporção. Não pode ter. A não ser no período eleitoral, no horário eleitoral, que aí é estabelecido um script, a forma que vai ser desenvolvido, tem um tempo que cada partido político é destinado e tal. Então, fora isso, fuja dos microfones. O que pode caracterizar, por exemplo, essas questões que a gente fala aqui, da publicação de atos, programas institucionais e tal. A indicação de nomes, slogans, símbolos,
expressões, imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. Já pensou se o carro da Câmara aqui presente tivesse Viva! O slogan do plano. Viva! Então, assim... A experiência conta. A língua a gente conta. Só para descontrair. Tá? Mas essas indicações aí, né, tem que ter a redação. Viu, Douglas? Sextou também vai ter que tomar cuidado. Sextou só pode ir até 6 de julho. Já vai ter que acabar sextou. Pode aproveitar. Vamos aumentar essa sexta. Vamos aumentar a sexta-feira. Vamos aumentar as sexta-feiras aí, porque só pode até 6 de julho. Vamos começar no quarto? Segundo que vão. Segundo que vão. O candidato não vai falar sextou. Mas sextou já é uma palavra. Não, mas isso é só brincadeira, nós só estamos quebrando o. Sextou, ué. Como que é o slogan? Mas não vai poder falar o sextor dentro ali do contexto administrativo. Não, mas nós pode falar o pedir voto ali, pode usar na palavra. Justamente. Não pode usar para colocar. Mas nós fazemos. Mas eu falo assim, não, mas nós podemos falar assim, por exemplo, nós podemos falar assim, sextou hoje tem, por exemplo, a reunião da Vitória. Sextou, ué. não, mas a utilização, tipo assim, a utilização, isso em redes sociais é uma história. Mas sextou mais uma hora realizada. E aí? Representa uma indicação de autoridade. Não é? Não pode. Ele aqui falou sextou, a gente só vincula aqui. Pode ou pode? Porque lá não pode. Porque Está vinculado aí. está vinculado à função dele. Tem algo que parece que ele sempre votou. Porque aqui toda sexta-feira, ô Felipe. Tromba da barquinha. Eu colocou o pessoal mal acostumado que toda sexta-feira o pessoal já fica esperando. Porque vocês sabem que sextou. Inclusive, hoje é quanto tempo, prefeito? Estava de silêncio. Olha, pessoal, empenhar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos últimos 3 anos que antecedem o pleito. Aqui praticamente não se usa recurso assim para publicidade, não, né? Quase nada usa. Então, assim, existem algumas questões, alguns gastos que são empenhados, gastos não, né? Existem algumas ações que elas são empenhadas para gasto de publicidade. O que se pega como média é o gasto dos últimos 3 anos. Então, independente se ele foi empenhado e não foi cancelado, por exemplo, empenhado, mas não foi cancelado, não pode exceder a 6 vezes a média mensal. Viu? É muita coisa. A gente não tem dinheiro para isso, não. É muita coisa. Então, isso para Você você se pagar, foge da vai realidade. Foge da Nossa realidade. publicidade vai ser orgânica. Assim, fazendo a circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração das servidoras públicas e dos servidores públicos, que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano de eleição, nos 180 dias que antecedem a eleição até a posse das pessoas eleitas. Tá? Então, 6 de abril entrou, não cabe mais revisão geral dos servidores, tá? Com exceção da recomposição salarial, em decorrência das perdas inflacionárias. Todo mundo está feliz, todo mundo já deu. No ano
quando que se realizar a eleição, distribuir gratuitamente bens, valores ou serviços da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária, que foi o caso que a gente falou das cestas básicas. Tinham aqueles alimentos adquiridos pela agricultura familiar, através do PENAI, na época do Covid, por exemplo. Então, tinha alguns municípios que faziam a cada feirinha, né, de verdura. Não tem ainda o PENAI, está funcionando ainda. Não, mas eu falo assim, que o programa do PENAI é para ser investido no âmbito escolar. No âmbito escolar. Na época, fazia-se e levava, né, às casas dos respectivos alunos. Então, observação, pessoal. Nos anos eleitorais, os programas sociais, tais como programas sociais, não poderão ser executados por entidade vinculada a candidato ou por essa mantida. Nos anos eleitorais, os programas sociais não poderão ser executados por entidade vinculada a candidato ou por candidato ou por ela mantida, por pessoa mantida. Às vezes tem algum candidato aí que ela é presidente de entidade filantrópica. Sabe? E tem alguns programas sociais, creche. Creche já é uma ação que é contínua, não tem como. Você tem uma vinculação e já tem um recurso que é mensalmente repassado. Fala. Ainda falando, porém, e as questões de colar? Entidade filantrópica, nesse ano eleitoral, não pode receber recursos financeiros municipais. Não, eu digo assim, igual lá a gente recebe esses desagrados, recebe 50 cesta básica e muita roupa. E aí foi feito doações nas zonas rurais, enfim. Isso ainda pode. Mas de quem? Doações aleatórias de. Não, é outra história. Mas dentro do contexto de 3 meses. Mas isso é questão de não, isso é questão de poder público. Sim. É de recurso público. Entendeu? Agora, se um cidadão tem um bom coração, sabe dentro dos 3 meses, eu não posso fazer isso, né? Não tem problema não. Como candidato. Doação, o que você não pode é criar uma conotação de pedido de voto ou de compra de voto. Mas não vamos usar isso. É um risco, né? Aí tem que dar precisação. Vamos usar isso. Então, a questão do exemplo, não sei se aqui tem alguém que mexe com a parte de mídia institucional. Tem alguém aqui para isso? Tem não? Não, aqui não. Tá. Então, assim, as pessoas responsáveis lá vão ter que adequar toda o site da Câmara, todo o marketing institucional adequar dentro das regras eleitorais para não caracterizar a promoção pessoal do prefeito que está aí na reeleição. Tá? E nem aqui, por exemplo, Raimundo, se aqui no site da Câmara, por exemplo, tiver o vereador Negro da Saúde fez isso, então no período eleitoral não pode, porque isso configura promoção pessoal. Mas aí, tipo assim, o que já está publicado, ok, não pode publicar e tirar o que tem. O que você pode fazer, você tem que prestar conta à população, né? O município executou uma obra na rua tal. O que não pode o prefeito Diego Ferdinando executou e tal, e fazer qualquer tipo de menção no sentido de promover ele, porque ele é candidato à reeleição. Entendeu? No que diz respeito à questão de veículos oficiais, isso aqui é uma questão, presidente, o raio, a questão referente a veículos oficiais. E aqui é uma questão assim, bem específica que eu queria tratar para vocês, vereadores, tá? Uso pelos candidatos e pelos candidatos à reeleição aos cargos de presidente, vice-presidente da República, governador, vice-governador e prefeito e vice-prefeito de suas residências oficiais com os serviços necessários à sua utilização normal para a realização de contatos, encontros e reuniões relativas exclusivamente à sua campanha, desde que não tenha caráter de ato público. O vereador não entra no pacote. E outra coisa que eu vou falar com vocês também, até o chefe executivo
também tem que tomar cuidado, tá? Porque tem julgados no Tribunal Regional Eleitoral que se caracteriza, inclusive, desvio de finalidade. Qual que é a finalidade de se usar o bem público? Atender o interesse público. Agora, se utilizar o bem público com viés eleitoral, desvio de finalidade. Um exemplo, o prefeito vai visitar a obra lá no Duas Barras. É outra história. Ele não está inaugurando, ele não está participando da inauguração, mas ele pode acompanhar. Certo? O vereador, a função do vereador é fiscalizar. Você pode fiscalizar, porque não pode participar de inauguração. Você está tendo a inauguração no Bela Vista, você vai lá para o João de Nuno. Pelo amor de Deus, eu fico lá na sua casa quieto. Pelo amor de Deus. Sanções, pessoal. Não tem aí, ó. Sanções. A suspensão do ato e de seus efeitos, ou a confirmação da decisão liminar que tiver antecipado essa medida, tá? Aplicação de multa, e aí tem os valores estabelecidos, vai para o candidato e candidato. Cassação do registro de candidatura do diploma do candidato, ou da candidato beneficiário. A determinação de outras medidas próprias à espécie, inclusive para a recomposição ao erário. Se cometeu desvio de finalidade, tem que gerar o gasto para os cofres públicos, há uma condenação no sentido de restituir o erário público. Tá? Sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o descumprimento ao disposto no artigo da resolução, sujeitará o candidato a candidato, a beneficiário, a cassação do registro do diploma. É proibido a candidata ou candidato comparecer nos 3 meses que antecedem a eleição e inauguração de obras públicas. Enquanto está fazendo a obra, pode não ter problema. Agora, a inauguração não pode. Não, mas foi ele que fez. Nada. Por quê? Se está lá inaugurando uma obra lá que Regis solicitou, mas Regis não está. Aparece lá e fala, Regis não está não, mas foi ele que conseguiu e bota a Regis em cima. Candidato que participa de inauguração de obra pública, o registro de candidatura é cassado. Não, então, eu digo assim, Regis não está na inauguração, mas levantam lá e botam lá em cima. Qualquer não dá nada a ver, não. Isso aí não, mas qualquer candidato que participar de inauguração de obra pública, ele pede o registro de candidatura. Ainda que, e outra coisa, ainda que não faça inauguração, mas se tiver qualquer tipo de ato que possa configurar uma maneira maquiada de inaugurar, também pode gerar. Não, foi mais que eu vou procurar falar. Ô Felipe, eu acho que na época do fotógrafo teve um problema, eu acho que com Maria José, Não, foi com o Ricardo Demetrios e Maria Helena, que era minha tia. Minha tia foi lá, candidato a vice-prefeito. E aí o Ricardo era candidato em 2012. Mas não foi aquela inauguração do restaurante popular? Isso, aí ele foi, aí caçaram ele, perdeu a eleição. Mesmo que não Na tinha inauguração do nada, restaurante, não foi? mesmo que não tinha nada a ver com isso, né? Mas se não tivesse assim, caçado, virar o Porque no caso eu estava candidatando, ele seria. Pois é, o doutor ele sucederia a Maria José, né? Isso. Maria José. Questão de calendário eleitoral, presidente, você quer agora? Só um detalhe de questão de calendário eleitoral: vereadores, prefeito e vice-prefeito que vão para a reeleição, a janela partidária fecha hoje, tá? Até as 23h59. Quem tem que filiar ou mudar de partido é até as 23h59. Quem não é mandatário, até amanhã. Ok? Quem não tem mandato, até amanhã às 23h59. Então deixa eu. Agora já viu, presidente? E aí, pessoal, a questão de desincompatibilizações. Membros de conselhos municipais que são candidatos? Conselho, não sei. Membros de conselhos municipais. Fica afastado. Ok? Isso aí é uma questão que. Secretário de Servidores de geral 3 vezes, tá? Os que tem candidatura da
Pessoal, então assim, nós vamos fazer, nós fizemos essa primeira apresentação hoje, mas quando aproximar as convenções partidárias, aí nós vamos fazer uma abordagem sobre as regras de campanha, prestação de contas, convenções partidárias, campanha no corpo a corpo, campanha midiática, então tudo isso a gente vai fazer com o intuito que o presidente tem como marca a educação social. Tem alguma dúvida, pessoal? Onde que denuncia todas as Ministério Público? Ministério Eleitoral. Ou então através de até ação própria, né, que o partido, a congregação, o candidato vai fazer. Ação de investigação eleitoral, ação são dois tipos de ação. Uma de investigação e a outra de cassação de registro. Tá? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Ô, doutor, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, agora em junho nós vamos ter eventos aqui na cidade. Entendeu? Tem vários palcos de evento e inclusive na praia tem evento. Os pré-candidatos, seja mesmo prefeito ou vereador, como é que eles vão nesse evento, em cima do palco? O que eles podem fazer e o que eles não podem fazer? Até 5 de julho. São banco de voto. Até 5 de julho. A partir de 6 de julho, acabou. Então tem esse prazo até junho. Não pode estar pedindo voto, não.